Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e este é o nosso terceiro episódio com o tema Fazendo do Limão a Limonada. Lembrando que o Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Ju Dias. A cada episódio, eu, Catiana Normandia, divido a apresentação com uma dessas maravilhosas. E neste episódio, quem me acompanha é a Júlia Lúcia. Olá, Júlia! Olá, Cati! E nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é a Marlene Maria de Lima, mulher preta, ubandista e paulistana. Marlene é atriz com atuação de mais de 20 anos na área. É também jornalista de formação com especialização em dublagem e narração para audiodescrição. Marlene, seja muito bem-vinda. Olá, Júlia. Olá, Catiana Normandia. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Realmente eu me senti lisonjeada, porque atender a um convite de mulheres maravilhosas como vocês, que tiveram a sensibilidade em criar esse lugar de escuta, é, na verdade, um lisonjeio. Então, assim, muito obrigada. Parabéns pelo projeto Vozes Femininas, que é maravilhoso. Parabéns, meninas. Obrigada pelo convite. Marlene, nós que agradecemos. Seja muito bem-vinda. É nosso. E Marlene, a gente está aqui pensando, né? A audiodescrição, ela pode ser entendida como uma tradução que transforma o visual em palavras. E este processo, ele contribui também para a inclusão de pessoas com deficiência visual, né? Abrindo possibilidades de acesso dessa população à cultura e à informação. E aí, Marlene, dentre tantos os trabalhos que você desenvolve ou já desenvolveu como artista, jornalista, produtora cultural, como é que a voz ganhou espaço em sua vida profissional? Na verdade, Catiana, assim, a minha estrada como dubladora, ela é uma estrada curta, porque, na verdade, eu me formei em dublagem em 2019. Só que daí, até você estar estruturada como dubladora no mercado de dublagem, isso leva um tempo muito longo. O tempo de formação é longo e caro, e o tempo para que você possa dublar em 2 estúdios 2 vezes por semana, ele é um caminho espinhoso, longo. Por quê? A primeira coisa que os estúdios exigem é que você tenha experiência de estúdio. O que é experiência de estúdio? É ter o time do sync, é ter a interpretação na ponta da língua e é ter agilidade para dublar esses anéis, que é como é chamado em dublagem. E como é que você consegue isso? Você só consegue com experiência de estúdio. É estúdio, estúdio, estúdio. Só que, na contramão disso, os estúdios eles têm uma certa resistência em trabalhar com dubladores iniciantes, exatamente porque aquilo é uma indústria de produção. Né? Aquilo é muito rápido, é muito caro, você paga muito caro uma hora de estúdio para dublar 20 anéis. Então, eles têm uma certa resistência. Não é fácil entrar, de forma nenhuma. Então, até agora, em um ano de formação, eu dublei 2 trabalhinhos, assim. Dublei um reality show e fiz a dublagem de uma comédia americana. Mas, assim, esse dublar você entra em estúdio, você dubla o que a gente chama de anel,
você dubla um anel que dura 15 minutos e ponto. Então, assim, a minha carreira de dublagem, inclusive, eu resolvi dar uma paradinha em sair correndo atrás, em trilhar esse caminho que é muito duro, eu resolvi dar uma paradinha. E aí eu resolvi me concentrar na área de audiodescrição, né? Narração para audiodescrição. Por quê? Porque eu sempre, inclusive como atriz, eu sempre quis colocar a minha profissão em função de ajudar o outro, de ajudar o próximo. Você imagina, eu tenho um primo que é cego, nasceu cego, ele é formado em Direito, ele hoje é advogado do Departamento Jurídico do Santander, e esse caminho para chegar até aqui, para ele, foi muito difícil. Então, em conversas com ele, eu resolvi que eu queria, sim, fazer um curso de audiodescrição para poder narrar o máximo de coisas possíveis para a comunidade cega. E fiz esse curso e tive a felicidade de me aproximar da Fundação Dorina Noil para Cegos, que é uma fundação que faz um trabalho belíssimo. E é isso, assim. Então, quer dizer que a sua maior atuação é mais como atriz e jornalista mesmo, e foi a partir desse seu primo, que é cego, que você se apaixonou pela dublagem? É isso, Marlene? Não pela dublagem. Eu me apaixonei pela narração de audiodescrição. Pela dublagem, na verdade, foi a coisa da restrição do campo artístico. Então, como atriz, eu já estava uns 2 anos, mais ou menos, sem fazer TV, sem fazer teatro, cinema, enfim. E eu falei, cara, eu não posso ficar muito tempo longe da minha área, porque eu não sobrevivo, eu não respiro. Então, uma forma de estar inserida na minha área era fazendo especialização em dublagem e dublar a atuação de outros atores, né? De outras artistas. Então, isso era estar inserido, era estar perto, e é isso, assim. A narração, o que me levou para a narração foi mesmo foi prestar atenção a uma coisa muito simples e que as pessoas não atentam para isso. É um cego que mora sozinho e que toma remédio de uso contínuo. Se ele não domina a leitura braille, como é que ele vai saber os horários de tomar remédio, a quantidade? Então, eu falei, cara, eu amaria narrar bula de remédio, sabe? Então, foi esse o meu start. Narrar bula de remédio, narrar menu de restaurante. Porque se você pensar como um cego que mora sozinho, se ele não lê braille, inclusive, e mesmo lendo braille, a gente observa que os produtos, desde remédio, comida, roupa, que você tem a escrita braille para o reconhecimento do cego que lê braille, é quase nenhuma. É quase nenhuma. A gente está muito aquém disso. Imagina um cego que vai comprar uma roupa e ele passa a mão no tecido, na etiqueta, e a etiqueta não está em braille. Como é que você faz? Há todo um trabalho de inclusão ainda a ser feito nessa área, né? E isso você falou bastante sobre a questão de como transformar essa sua habilidade, essa sua competência que você desenvolveu, né, ao longo da sua carreira e que você investiu por meio de formação. Todo esse processo, ele inclui a voz. E te escutando, Marlene, me remeteu muito, né, ao que o Roland Barthes, que é um semiólogo francês, fala no livro dele chamado O Grão da Voz. Nesse livro, o Barthes, ele discorre sobre as sutilezas, né, relacionadas ao timbre, à respiração, a uma série de manifestações corporais que acontece quando a gente fala. E essas manifestações todas é que constrói o sentido daquilo que nós estamos falando, para além dos significados do texto propriamente dito. E aí eu queria saber de você, Marlene, como é que você articula todas essas sutilezas da voz no seu trabalho e na sua atuação como voluntária na Fundação Dorina Noil para Cegos aqui de São Paulo?
Nossa, adorei a pergunta, Júlia. Eu adoraria que mais pessoas, que mais veículos que se interessem pelo assunto me fizessem esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta é sine qua non. Na verdade, essa narração, ela é uma narração sutil, sim, mas ela é uma narração muito difícil, muito difícil. Por quê? Você tem vários tipos de narrações, inclusive para audiodescrição. Então, você tem a narração branca, que é a chamada narração branca, que você se afasta do conteúdo e não deixa a sua impressão vocal. Porque alguns estúdios acham que essa impressão vocal ela interfere na interpretação do cego. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de narração. Aí nós temos um segundo tipo, ou sutileza, se você preferir, de narração, que é a que eu prefiro, é aonde eu me encontro e é onde eu tenho plena certeza do serviço auditivo prestado com qualidade, que é a chamada narração coloquial. O que é essa narração coloquial? É uma narração que ela tem uma interpretação suave, ela tem uma interpretação suave para que o cego possa acessar de forma auditiva essas informações de uma forma direta, de uma forma suave e sem tirar dele a possibilidade de ele imprimir a própria interpretação dele em cima do que ele está ouvindo. Eu amo esse tipo de narração. E tem a interpretação dramatizada, que essa eu realmente abomino. Essa eu realmente abomino. E conversando com o meu primo, Flávio, ele me fez entender que os cegos também não gostam desse tipo de narração, que é a narração dramatizada. É aquela narração em que você se coloca no lugar do conteúdo e você exagera o que já é exagerado. Enfim, essa ela não presta nenhum serviço. Então, eu prefiro a segunda, que é a narração interpretada de forma coloquial, mas tem muita divergência nesse mercado. Tem Sim. muita divergência de estúdio para estúdio, de produtores de audiolivro para cegos, para produtores. A Fundação Dorina Noil, por exemplo, tem um processo dificílimo, que é um desafio para todo e qualquer narrador, mas é um processo que eu prefiro, que você não tem contato com a obra antes que você entre no estúdio e o audiovisual diga, está gravando. Então, assim, você entra cegas, você abre o produto no exato momento em que você vai narrar. Então, ali naquele momento, você precisa descobrir qual é o tipo de narração, se é uma narração branda, se não é, se é uma narração de observação, se é uma narração protagonista, se é uma narração mística, onde no meio do diálogo você vira uma chavinha de um segundo e vira um narrador observador. Muitos narradores não gostam, exatamente por isso, porque você entra cegas e é aí onde você tem que mostrar o seu feeling. É aí onde você tem que mostrar se você é bom ou não. Agora, existem outras, desculpem, o meu cachorro. Agora, existem outras narrações, existem alguns estúdios que eles te dão um briefing antes de você entrar no estúdio. Você chegou, a obra é essa, aqui está o briefing. O que é, qual é a situação, do que se trata, ponto. E existem outros que não. Eles te dão acesso à obra, você tem uns 4 dias para ler a obra, para entender e para depois entrar em estúdio. Eu acho isso muito fácil, acho que é demorado, acho que é um custo muito caro, porque quando você tem um custo muito caro com a produção do audiolivro, você acaba mexendo no prolabore, digamos assim, no ganho do narrador, sabe? Então, você para resolver um lado, você vilipendia o outro. E aí, para mim, essa acessibilidade ela é complicada. Mas é um trabalho maravilhoso. A Fundação Dorina Noil é precursora nisso. Eu amo fazer esse trabalho e amo essa narração, essa sutileza da narração interpretada com respeito auditivo ao outro. Maravilha. Marlene, o cachorro
é uma voz também, né? Então deu som aqui pra gente, né? E você falando os tipos de narração. E aí para aproveitar o gancho do cachorro, quando a gente também pode, por exemplo, falar os tipos de vozes, né? Os tipos de vozes que fazemos associações, por exemplo, uma voz aguda ou estridente, a gente conecta automaticamente a uma pessoa irritante. Uma voz grave, geralmente associamos um homem ou uma mulher sedutora. São percepções criadas, né, ali socialmente e que existe uma difícil desconstrução, né? Porque afinal, nem toda mulher com voz, né, com timbre agudo é irritante. E assim por diante. E aí eu lembro que eu te conheci durante uma oficina para mulheres na qual você era ouvinte. Lembra? E nesse dia você compartilhou conosco sobre um episódio que tinha acabado de vivenciar. Foi uma situação de racismo e que tem muito a ver com esse imaginário coletivo que eu acabei de citar. Conta para nós, aqui do Vozes Femininas, como é que esse episódio transformou a Marlene Maria em Marlene Voz Escura. Pergunta linda, moça. Eu ouvi muito na minha incursão pelo mundo da dublagem, e aí eu ouvi muito uma coisa assim, como toda negra, ela tem uma voz sensual. Eu ouvi muito isso. Como toda negra, ela tem uma voz sensual. Até o dia em que um desavisado me disse que, olha, com essa voz sensual que você tem, que é típico da mulher negra, você vai dublar muito filme de sacanagem. Falei, oi? Nossa. Você vai dublar muito filme de sacanagem. Eu falei, você está tentando me dizer que a voz da mulher negra só serve para dublar filme de sacanagem? Ué, mas não é? Você não acredita nisso? Bom, enfim, foi um episódio horrível. Ouvir isso. Aí Sim. eu fui a um estúdio fazer um teste para registro de voz e eu fui muito bem tratada. A diretora que me recebeu, ela foi me buscar na recepção, me conduziu até os estúdios que ficavam na parte de cima, muito delicada. E durante esse percurso, ela disse pelo menos umas 3 vezes: você tem um timbre de voz maravilhoso. Obrigada, mas estou nervosa. Não precisa, porque com esse vozeirão, ponto. Entrei, fiz o teste de voz. Ao final do teste, o que você espera é que eles façam alusões artísticas e técnicas a respeito do seu teste. Em nenhum momento me disseram, olha, você não é boa atriz, ou a sua interpretação não é boa, ou o seu alcance vocal não é muito bom, você ainda está muito crua no trato com o sync, que é o sincronismo, né, da boca. Não. Eu ouvi ela o tempo inteiro discorrer sobre a minha voz. Não no sentido de que você tem uma voz bela, como ela disse no início. Ela disse assim, olha, eu não vou nem considerar o seu teste, não vou passá-lo à frente, porque antes que você comece no mercado de dublagem, eu vou queimar você. Se eu passar o seu teste à frente. Eu vou apagá-lo, inclusive. Aí eu falei, mas por quê? Ela disse, porque você tem uma voz suja. Eu falei, desculpe, não entendi. Você, como todo negro, tem uma voz suja. Eu falei, espera, você está tentando me dizer que o negro tem uma voz suja? É isso? Ela falou, é da raça. Exatamente assim, é da raça. Então, naquele momento, eu me vi diante de uma pessoa que estava também racializando o meu timbre vocal. Aquilo me assustou, aquilo me exasperou, aquilo me desesperou, porque eu falei, cara, essa mulher não sabe o caminho que eu trilhei para chegar até aqui. Uma formação em dublagem é muito cara, ela não sabe das minhas expectativas enquanto dubladora, ela não sabe as dificuldades que eu estou tendo para romper o cerco do mercado
como mulher preta. E agora ela resolveu também racializar a minha voz. Saí de lá desesperada. Júlia, na sequência, encontrei Catiana num curso. E aí, o que aconteceu? Nesse curso, ela conversando, eu estava muito exasperada. E eu contei para ela o que tinha acontecido. E ela, claro, com toda a delicadeza de alma, ela falou, imagina, você tem uma voz linda. Bom, resumindo a história, eu saí desse curso com Catiana, eu saí decidida a mudar o logotipo do meu nome profissional. Eu falei, eu não sou voz suja, eu sou voz escura. E eu já saí de lá com essa mudança. E eu falei para ela, Catiana, a partir de hoje, eu me chamo Marlene Maria Voz Escura. Depois disso, eu fui procurar um especialista em análise de timbre vocal, e ele foi lindo, ele me disse, ele riu da história que eu contei para ele, e ele me disse, espero que você não tenha acreditado nisso, porque você tem um timbre de voz muito raro em mulher, que é esse timbre de voz muito grave, e acrescido a esse timbre de voz muito grave, o seu timbre de voz é escuro, profundo e cheio. Eu achei isso uma declaração de amor tão linda ao meu timbre vocal. Merecida. Tão linda ao meu timbre vocal. Então, a partir desse dia, eu desejei um arco-íris com todas as cores possíveis ao coração e à mente daquela pessoa lá atrás que me classificou como voz suja, porque eu era uma mulher preta. É esse racismo, Marlene, estrutural, que mata e tenta nos eliminar há 500 anos, né? Há mais de 500 anos. Mas aí a gente se junta, a gente se encontra, porque essa força ancestral permite isso, esse renascimento todos os dias. E esse episódio que aconteceu naquele dia na oficina, que a gente não se conhecia, mas que naquele dia você conseguiu transformar, e é o nome do nosso episódio de hoje, né? Fazer do limão a limonada. Então, você conseguiu ressignificar uma dor, que o racismo é uma dor, ele é violento, quando ele não mata de sangue, ele mata a autoestima, ele destrói, ele tenta destruir a gente todos os dias, mas aí a gente se ressignificou juntas, porque mulheres pretas juntas é potência. Então, me marcou muito isso, né? Essa nossa construção ali, naquela oficina, na Teia de Santa Amaro, como se diz, eu fiquei muito marcada, comovente e feliz por você ter se ressignificado. Estamos juntas e você conseguiu fazer uma limonada bem bonita, né? Maravilhosa, voz escura! Não, e só uma partezinha, complementando o que você disse, o melhor de tudo é que hoje esse logotipo Marlene Maria Voz Escura, ele inclusive, ele me localiza muito claramente logo de início no mercado do audiovisual, porque para o mercado do audiovisual que conhece timbres, os diversos timbres de voz, quando eles leem lá a voz escura, eles já sabem que eu tenho uma voz grave, escura, cheia e potente. Então, jamais eles vão me procurar para um trabalho que não precise desse timbre vocal. Então, isso, inclusive, me facilita muito a vida nessa busca por trabalho. Facilitou, é o seu marketing pessoal. É isso. Se eles tentar, como se diz, combinaram de nos matar, Conceição Evaristo falou, e a gente combinou de não morrer. Parabéns, viu, Marlene Voz Escura? Obrigada, meu amor. Marlene Voz Escura, que processo de ressignificação comovente, como a Catiane colocou, né? E resultado desse exercício diário que nós, mulheres pretas, temos que fazer para resistir e, mais do que sobreviver, existir.
né? E também atenta ao que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos sempre muito conectadas, né, com o que está acontecendo com o mundo. E aí, esse é um mundo que hoje tem muitas plataformas digitais de vídeo, de áudio, né? E há uma observação de uma aceleração do mercado de produção de conteúdos audiovisuais, né? E eu gostaria de que você pudesse apresentar aqui para o ouvinte do Vozes como você sente o mercado de trabalho, esse mercado, né, de conteúdos audiovisuais, e se há espaço para uma dubladora negra com uma voz tão potente que você resignificou como uma voz escura. E se você já pensou em desistir da profissão e tentar uma outra, né, já que você também é jornalista? Sim, sim. Já pensei em desistir várias vezes. Por quê? Porque, assim, eu como dubladora, a dublagem, quem faz dublar, para fazer dublagem você precisa ser ator. E se você vê que não existem muitos atores negros em cena, né? Sim. Eles são pouquíssimos, eles são salpicados e a gente sente que esse salpicar de uma novela, um ator negro aqui, um filme, uma atriz negra ali, a gente sente que esse salpicar, na verdade, é só uma tentativa de cumprir lei, sabe, assim, que essa coisa não é genuína, porque se fosse genuína, teríamos muito mais negros no cinema, na TV, enfim. Então, e aí, e isso se reflete no mundo da dublagem. Uma vez que para ser dublador, você tem que obrigatoriamente ser ator. Então, da mesma forma que você não tem muitos atores em filmes e novelas na TV, você também tem pouquíssimos atores no mercado de dublagem, muito pouco. Só para te dar um parâmetro, o meu curso de dublagem durou um ano e meio. Nós éramos uma turma de 14 pessoas, onde eu era a única negra. Você entra num estúdio de dublagem, tem 30 dubladores. Você não encontra um negro. Então, esse mercado, o mercado sim é restrito para dubladores negros, e eu digo isso sem nenhum medo de errar, e pensei sim, muito em desistir. Por quê? Nós já não temos o cinema mundial, as produções mundiais, elas já não têm tantas mulheres, tantos personagens femininos. Você pega um filme americano, ele tem 50 homens, 3 mulheres. E, normalmente, dessas 3 mulheres, nenhuma é negra. Se tiver um negro, ele está lá incluso naqueles 100 mil homens, né? Que então ele fica lá escondidinho, inclusive. Então, o cinema não abraça não só as mulheres, como também, e principalmente as mulheres negras. E isso acaba culminando lá na dublagem. Então, se lá na dublagem você não encontra a inserção de dubladores negros, e agora, depois dessa observação desta pessoa que racializou a voz negra, que eu só sirvo para dublar personagens negros, então você imagina, se eu sirvo para dublar personagens negros e a presença de negros numa produção é exígua, é quase nenhuma, significa o quê? Que acabou a minha profissão, a minha carreira como dubladora? Então pensei sim, muito, muito em desistir. Por enquanto eu deixei a carreira do lado, porque agora eu estou mais voltada para a coisa da narração, para a audiodescrição. Eu estou muito mais preocupada em prestar esse serviço auditivo. E também tem um projeto, né, que você pode antecipar aqui para os ouvintes, para as ouvintes do Vozes Femininas, que é um projeto de podcast, Marlene Maria Voz Escura, Fala Mulheres Pretas. Você pode antecipar um pouquinho para a gente como que é esse projeto, qual a sua motivação e quando que a gente vai poder conferir?
Posso sim, começando pela motivação. A motivação foi tudo isso que eu já te contei, que eu tenho passado nas minhas diversas carreiras, né? Esta foi a motivação, essa rejeição, e essa rejeição velada, né? Então, essa foi a motivação. Eu falei, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso falar mulheres pretas. Eu quero falar das histórias dela, das oficiais, das apócrifas. Eu quero falar dos mandos e dos desmandos dessas mulheres. E eu quero falar das mulheres que já se foram, mas também quero falar das mulheres que estão aqui, como Júlia Lúcia, como Catiana Normandia e tantas outras. Então, o projeto Marlene Maria Voz Escura Fala Mulheres Pretas é porque eu não vou produzir conteúdo, eu vou partir a partir das histórias já contadas dessas mulheres. Então, quando eu digo Marlene Maria Voz Escura Fala Mulheres Pretas, eu vou começar esses podcasts sempre abrindo aspas, né, para que essas mulheres falem através da minha voz. E são só pinceladas. Eu quero dar pinceladas a respeito dessas histórias, a respeito dessas mulheres. Com que objetivo? Eu quero instigar nas pessoas a necessidade de visitarem essas histórias, de encontrarem esse quadro completo. Marlene Voz Escura, eu tenho certeza que esse projeto já é um sucesso, né? Vai ecoar em todos os cantos deste mundo, com essa sua voz que é intensa e versátil. Parabéns! Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. E conta só pra gente como é que o ouvinte do Vozes Feminina pode te encontrar e aonde esse projeto estará disponível. Bom, o ouvinte do Vozes Femininas, ele pode me encontrar no LinkedIn, pode me encontrar no Spotify, e o projeto vai estar disponível no Anchor. E é isso. A gente se encontra na vida. A gente sempre se encontra. Obrigada, meninas. Obrigada, maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação, por contribuir, compartilhar a sua história conosco, porque é uma inspiração. Agradecemos muito, não é mesmo, Júlia? Perfeitamente. É muito comovente sentir a sua energia, a sua força, né? A articulação dessa energia para o bem, para você estar bem e estar bem com aqueles que estão contigo nessa jornada. Muito obrigada, Marlene. Obrigada a você, Júlia Lúcia. Catiana Normandia, obrigada muito. Vozes Femininas, beijos todos. Sucessaço! Aê, para nós! E esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina tão cheia de resiliência e inspiração, que foi a nossa convidada de hoje, Marlene Voz Escura. Muito obrigada. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com os amigos, as amigas e os amigos. Lembrando que toda segunda tem um episódio novinho do Vozes Femininas, sempre com uma mulher incrível para compartilhar suas narrativas e projeto. Obrigada, Júlia, pela parceria de hoje. Perfeito, Catiana. E só para lembrar, o Vozes Femininas tem a produção e apresentação de Catiana Normandia, Ju Dias e Kelly Baptista. E eu, Júlia Lúcia de Oliveira. Esperamos você no próximo episódio do Vozes Femininas. Até! Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas.